exigida, que seria 40 pontos, estando apta a defesa desse memorial de atividades acadêmicas. O memorial é um documento descritivo e analítico da trajetória docente apresentado em forma descritiva, né? E essa defesa do memorial é a segunda etapa do processo de promoção à classe E. Andréia, você terá até 50 minutos para a sua apresentação, até 50 minutos, né? Em seguida, cada membro da comissão disporá de até 20 minutos para a arguição, com igual tempo para a réplica da candidata. Tá? Então, começaremos com a professora Maria Mirtes, o professor José e o professor Javier. Tá? Após a comissão, irá se retirar em sala à parte, né, sob orientação da Júlia, para realizar a avaliação. Tá? E, por fim, depois de todo esse processo, retornaremos para a leitura da ata. Então, Andréia, você tem a palavra, tá? E terá 50 minutos. Ok, deixa eu só compartilhar. Obrigada, Tânia, pelas palavras. Compartilhando aqui enquanto isso. Vocês conseguem ver? Sim. Agora estou ampliando a tela. Sim. Primeiro eu quero agradecer imensamente aos membros da banca por terem aceitado gentilmente participar desse momento. Obrigada pela Júlia, por ter conduzido aí todo esse processo aí desde o início. Bom, a filosofia, então, acadêmica, né, o presente memorial, ele sistematiza, a trajetória acadêmica e profissional desenvolvida ao longo da minha carreira docente, de 2009 a 2025, evidenciando o conjunto articulado de atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração acadêmica e produção profissional, em consonância com os princípios que orientam a universidade pública. Eu queria dizer que eu sempre quis ter, desde a minha entrada na UFSC, sempre um compromisso com a universidade, que é pública, que é gratuita e que é de qualidade. E aí a indissociabilidade é importante, né? Eu sempre levei isso bastante em conta, a indissociabilidade entre ensino crítico, pesquisa e impacto social. Bom, aqui eu trago a linha de formação, a linha do tempo com a minha formação, né, nesse período, que iniciou antes mesmo aí de entrar, né, na universidade, em 1997, eu entrei para o curso de graduação em letras, né, que é um nome bem longo, licenciatura em língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, e em língua espanhola e literaturas de língua espanhola. Quando eu entrei na universidade, eu já estava numa época já de madurez, né, o meu ingresso se deu aos 33 anos, foi a primeira graduação, realmente. E nesse momento eu já era mãe de 3 filhas, né? Tinha uma filha de 3, uma filha de 9 e uma filha de 14. Né? E a universidade, para mim, foi uma descoberta, né? Foi um mundo novo que se abriu para mim. Descobri, nesse período, a pesquisa literária, né? Através dos meus professores, né? Através de todas as disciplinas que eu tive. Eu acabei entrando como bolsista PIBIC, primeiro como voluntária, e depois eu consegui receber uma bolsa PIBIC com um projeto em que o professor
Walter Carlos Costa era o meu orientador. E aprendi, né, a partir daí, aprendi a pesquisar, né, e fiquei deslumbrada, né, entusiasmadíssima com a pesquisa. Isso acabou, esse projeto acabou resultando também num prêmio destaque PIBIC em 2000, né, que foi também bem importante para mim. De 2003 a 2017, eu fiz o meu doutorado em literatura, também na UFSC, né? A minha formação se deu toda na UFSC. Consegui a bolsa CAPES, né? O que me ajudou muito a poder parar de trabalhar e poder me dedicar ao doutorado. Fiz também um doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona, também com bolsa CAPES. E depois, em 2008, nos anos de 2008 e 2009, eu entrei como professora substituta na UFSC e com uma carga horária bastante pesada, porque na época eram poucos professores do espanhol, o que foi ótimo para mim, porque foi uma imersão intensa no ensino superior, né, de letras espanhol. Foi um tremendo aprendizado para mim. E em dezembro de 2009, aí sim, em junho ou julho, eu realizei o concurso e a posse se deu no final do ano, quando terminou também o meu contrato aí de professora substituta, eu tive a posse em 23 de dezembro. Então, aí, o início, né, de um novo ciclo aí, profissional. Bom, então aqui eu trago o fio condutor da trajetória acadêmica, a síntese, né, da minha atuação profissional, baseada nos pilares aí indissociáveis da universidade pública, que eu ensino, pesquisa e extensão. Bom, no âmbito do ensino, eu procurei sempre atuar continuamente na graduação, tanto presencial como EAD, e na pós-graduação, pela orientação de estudantes e pela contribuição à consolidação e atualização de projetos pedagógicos. Na pesquisa, procurei desenvolver e coordenar projetos, formar recursos humanos qualificados e produzir conhecimento acadêmico e social, refletido em publicações, em participação em redes de pesquisa e reconhecimento pela comunidade científica. As atividades de extensão, eu pulo aí para o item 5, de extensão universitária, foram concebidas como espaço de diálogo entre universidade e sociedade, promovendo a circulação de saberes, a intervenção em contextos sociais, a reafirmação do papel público da UFSC. No campo da administração acadêmica também, indo no ponto 6, o item 6, eu atuei em funções de gestão e representação, buscando contribuir também aí para o aprimoramento das estruturas institucionais, dos processos decisórios e das políticas acadêmicas. Por fim, aí eu retomo o item 4, a produção, né, profissional, expressa a aplicação do conhecimento acadêmico em vários contextos, ampliando o alcance social da atuação universitária. A apresentação, então, deste memorial, portanto, não se limita a um relato descritivo de atividades, mas propõe uma reflexão crítica sobre os resultados alcançados e as perspectivas futuras no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui eu inicio, então, mostrando um pouco retomando aí o item 1, que é a docência, né, e que eu divido ela em algumas partes. Bom, a base, então, da graduação, nesse momento, e a iniciação à docência. Aqui eu trago só alguns dados.
a graduação presencial. Na graduação presencial, eu acabei de 2010 a 2024, isso porque eu entrei no final do ano de 2029, né? Então, comecei realmente a ministrar disciplinas no ano seguinte, 2010. E até 2024, porque 2025 eu tive um afastamento para o pós-doc. Então, de 2010 a 2024, eu ministrei 49 disciplinas nesse momento, que foram centradas mais em língua espanhola. Eu sempre, a necessidade, quando eu entrei no concurso, era mais para a língua. Então, eu acabei sempre ministrando muito mais aulas de língua espanhola. Também ministrei várias vezes, por muitos semestres, História da Tradução, que é também uma disciplina que eu acabo dando na PEGET também, na pós-graduação. E ministrei também várias disciplinas relacionadas à tradução, né? Tradução comentada, tradução literária, entre outras, né? Entre outras. Algumas vezes eu consegui ministrar disciplinas de literatura, né? Que é a minha formação. Mas como nós temos muito mais professores, né? Aí na área da literatura, então acaba que eu dou aula mais de língua. Aqui eu chamo a atenção também para um marco importante também que se deu, que foi a liderança no PIBID. Eu fui coordenadora do PIBID, no subprojeto espanhol PIBID, de 2012 a 2019, junto com a professora Juliana Cristina Fagion Bergman, do MEN e do SED, né? Que foi uma parceria assim que acabou ultrapassando os limites do PIBID, né? O PIBID terminou, mas a gente continuou com as parcerias. Bom, com o PIBID teve essa obra, que aqui é uma imagem, na verdade, essa imagem aqui, ela foi gerada por IA, porque, na verdade, essa obra, esse memorial que nós escrevemos, né, ele acabou saindo só em e-book. Bom, o impacto, eu gostaria de salientar o impacto, né, foram 47 orientações de licenciandos, né, integrados aí aos cotidianos das escolas públicas de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, né, nesse caso. Então, foram tantos trabalhos apresentados pelos alunos e também por nós, coordenadoras, que nós achamos por bem escrever esse memorial, né, para contar a história, para dar voz a essas supervisoras, né, que atuaram com a gente nesse período das escolas, né, e dar voz também para os orientandos e orientandas, né, que trabalharam com a gente nesse projeto, que foi um projeto belíssimo. Eu gostei muito e por isso eu destaco ele aqui nessa minha trajetória. Como docência 2, que eu enumero, eu trago aqui o alcance e os desafios da educação à distância. A atuação contínua e concomitante que se deu, né, ao ensino presencial, porque eu atuei no ensino à distância de 2010 a 2019, né, tendo aí ao todo 14 disciplinas ministradas. Teve 3 edições, né, do curso de letras espanhol, foram 3 edições, e eu acabei participando no final da primeira. Eu dei aula, acho que de língua 6 ou 7, lá no final da primeira, e participei depois das outras 2 edições inteiras daí. Bom, então aí está marcado, né, esse período marcado por viagens frequentes aos polos, né, pelo interior do estado,
videoconferências, né? A gestão de ambientes virtuais no Moodle, né? Que nós tínhamos quem trabalhasse com isso, mas a gente trabalhava junto nessa montagem, né? Desse ambiente. Na época era a Maíra que cuidava disso, o Andrei na secretaria, né? E as professoras Zeca e Vera, né? Que atuavam aí à frente. O que eu destaco aqui é que, trabalhando tanto tempo com o EAD e trabalhando com o Moodle, me ajudou muito na época da pandemia, no presencial, né? Porque durante a pandemia, foi bastante rápido para eu montar as disciplinas no Moodle, né? Para não só montar conteúdo, colocar conteúdo, mas também colocar exercícios online para os estudantes. E então me ajudou realmente muito. Inclusive, eu consegui auxiliar outras professoras também que precisavam montar o Moodle, consegui trabalhar também com outras professoras aí montando, né, o Moodle nesse momento. O que acontece também é que quando esse curso finalizou, né, eu tive que acabar pegando aí a coordenação, né, do curso de Letras Espanhol, EAD, em 2018 e 2019, porque as professoras Zeca e Vera estavam se aposentando. Então, eu acabei assumindo essa coordenação, mas no momento em que já não haveria outra edição, né, do curso. Nesse período, então, eu acabei dando algumas disciplinas ali, remanescentes, eu, a professora Meritchê e alguma outra professora, passamos a dar essas disciplinas que faltavam aí para os alunos, algum aluno que reprovou, né? E também para fazer a formatura, né? Para estar ali à frente, na formatura dessas turmas, poder assinar os diplomas, enfim, toda essa parte mais burocrática. Aqui eu chamo a atenção também para os livros também que foram escritos, né? Teve a elaboração de 6 livros didáticos, ou e-book, alguns saíram impressos, outros acabaram saindo só em e-book, né? E que foram livros criados aí especificamente para o curso, todos eles em parceria sempre, né? Livros que também acabaram sendo usados por mim em algum momento na graduação, né? Bom, o que eu chamo aqui de docência 3 se refere à pós-graduação no programa de pós-graduação em estudos da tradução, né, a PEGET, e aqui eu trago um pouco o painel geral de orientações, né? Eu trabalho na PEGET, então entrei na PEGET em 2010, eu entrei, né, e até o momento sigo, né, na PEGET. Até 2024, eu dei 16 disciplinas, a maioria delas assim focada na tradução literária, na história da tradução, na crítica, também dei disciplinas de oficina de tradução. Bom, com relação às orientações concluídas até o momento, foram 5 orientações de pós-doutorado, 7 orientações de doutorado, e aqui eu gostaria de ressaltar, eu coloquei todos com bolsa, mas na verdade foram 6 com bolsa. Eu fui verificar depois que eram 6, e uma só não teve bolsa, porque, na verdade, já era uma professora que estava atuando já ela já tinha emprego, era uma professora do Instituto Federal. 3 orientações, então, de mestrado, sendo que 7 foram com bolsas, e na graduação eu orientei 10 TCCs, né? Sendo que 5 deles são resultado de projetos de extensão, né? De alunas que trabalharam comigo na extensão e que aí, em projetos de extensão, e que defenderam o seu TCC em algum tema ligado a isso. Foram na iniciação científica 18 alunos, né, e alunas que trabalharam, então, comigo nos projetos de pesquisa, né.
Alguns tiveram bolsa PIBIC, né, do CNPq, a maioria não, a maioria era voluntário. E bolsistas de extensão foram, no total, 40 bolsistas de extensão, divididos aí, né, em vários projetos de extensão. Sendo que nesses, também muitas dessas alunas e alunos, eles tiveram pró-bolsa, né, que é uma bolsa da universidade, e também alguns tiveram bolsa permanência, né, então, vários deles aí com bolsa. No momento, as orientações, então, em andamento que eu tenho, são duas orientações no mestrado, né, um mestrando e uma mestranda, são 7 doutorandos e doutorandas, e uma pós-doutoranda nesse momento. Bom, agora eu passo aqui para a área da pesquisa, né, uma vez falado do ensino, a área da pesquisa. Aqui eu coloco, então, criação e liderança em polos de investigação. Eu chamo a atenção para o Núcleo Quevedo, coloco ele bem no centro de tudo, porque já em 2010 eu acabei liderando, então, o Núcleo Quevedo, e lidero até hoje, claro, o Núcleo Quevedo de Estudos Literários e Traduções do Século de Ouro. Quem coordena também o núcleo comigo é o professor Walter Carlos Costa, aliás, e também o meu incentivador, né, para que entrasse na universidade, já criassem um núcleo de pesquisa. Ali eu coloco as universidades parceiras, né, que nesse momento tem professores, pesquisadores, né, que atuam no núcleo. Chama atenção para os projetos ativos, que nesse momento, o Laboratório de Tradução Literária, a tradução pedagógica no ensino de espanhol como língua estrangeira, e também um projeto que é a revisão tradutória de Sonhos e Discursos de Quevedo. Os projetos referentes a Quevedo, eles foram bastante presentes ao longo de toda essa minha trajetória, porque também ela acabou sendo, o meu doutorado, ele foi em Quevedo, foi no estudo de Quevedo e Villegas, mas acabou sendo um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa difícil de conciliar, porque como lida com essa literatura do século XVI e XVII, não é fácil ter alunos e alunas pesquisadoras, né, que queiram trabalhar com esse período. Então, nesse sentido, o laboratório de tradução literária, ele é muito mais viável pelo grau de dificuldade em função da obra do Quevedo. No diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, então eu sou líder dos estudos literários e traduções do século de ouro, junto com o professor Walter Carlos Costa, e também fui convidada para ser líder também, junto com o professor Wagner Monteiro, da UERJ, né? Ele lidera o Núcleo Pio Baroja de Estudos da Tradução desde 2024 e me convidou para estar com ele aí à frente desse núcleo. Deixa eu só ver uma coisa, que pesquisa. Aqui seria pesquisa 2. Participação em redes nacionais e internacionais, ainda com centro no Núcleo Quevedo, né? As redes, eu gostaria de salientar as redes nacionais, né, que eu faço parte. Então, faço parte da ANPOL, né, que mais propriamente dentro do grupo de trabalho e estudos da tradução, e também faço parte da Associação Brasileira de Hispanistas, a ABH, e aí eu estou dentro da comissão científica que trabalha o hispanismo e os estudos da tradução. Como redes internacionais, no momento, então, eu sou membro da Rede Internacional de Investigadores de Literatura Comparada, da Universidade dos Andes, Venezuela,
e também membro da Sociedade Internacional de Didáctica de la Lengua e la Literatura da Espanha. E esse último, na verdade, foi agora em 2005 que se deu. Bom, como participação, aqui eu trago participação em projetos interinstitucionais, que eu já participei e que eu participo. Esses dois da esquerda são os que eu já participei, né? Então, um deles é o CAPES-Print, pela PEGET, que aconteceu de 2019 a 2024, tradução, tradição e inovação, coordenado pela professora Andrea Guerini, coordenadora, né, da PEGET. Com esse projeto, eu acabei também fazendo, e eu vou explicar depois, eu fiz o meu primeiro pós-doc. Eu acabei saindo com bolsa da CAPES-Print, através desse projeto. O segundo foi o projeto Procad Amazônia, o UFSC, o FPA, Universidade do Estado do Amazonas, que foi de 2018 a 2022, indicadores antrópicos, né, fatores socioambientais e patrimoniais na tradução de índices de antropização em povos e comunidades amazônicas, coordenado aí pelo professor José Guilherme dos Santos Fernandes, da UFPA, pela Maria Helene Torres, da UFSC, PEGET UFSC, o professor Otávio Portela, e também da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, desse projeto resultaram vários números na revista Cadernos de Tradução, vários números direcionados à tradução de viajantes, né? Viajantes na Amazônia. Então, eu acabei participando de todos esses números que foram publicados na Cadernos. Atualmente, eu faço parte de dois projetos, o Comunidade Nômades, Movência, Espaço Territoriais e Sustentabilidade Socioambiental e Patrimonial para a elaboração de políticas públicas em comunidades tradicionais da Amazônia, coordenado pelo professor José Guilherme, dos Santos Fernandes, da UFPA, e também faço parte do projeto internacional Práticas Pedagógicas em Espaços Formativos, Diálogos e Conexões em Rede na Aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira, financiado, né, pelo CNPq e coordenado também pela professora Juliana Cristina Fagion Bergman. Nesse projeto, fazem parte, né, desse projeto aí, várias universidades, conforme está descrito aí, de vários países. E com esse projeto, com esse financiamento, eu acabei indo nesse segundo pós-doc, que também eu vou falar ali um pouquinho mais adiante, o segundo pós-doc que se deu agora em 2025 a 26, que se deu na Bélgica. Aqui, o que eu chamo de reconhecimento científico e internacionalização, né? Eu fui bolsista de produtividade, PQ2, por 36 meses, a partir de 2018, com esse projeto do Discurso de todos los diablos, de Quevedo e Villegas, tradução, notas e comentários. E aqui estão as duas missões, né, de pós-doutoramento no exterior que eu mencionei, os dois com bolsa, né? O da Espanha, então, em 2020, pena que eu fui em fevereiro, e logo em seguida começou a pandemia. Então, enfim, eu acabei depois tendo que voltar, não conseguindo ficar por muito tempo por lá. Aqui foi na Universidade de Vigo, com então a bolsa CAPES-Print, e a supervisão do professor Manuel Ángel Candelas Colodron. Na Bélgica, então, entre 25 e 26, eu fiz o segundo pós-doc, então com a bolsa do CNPq, a tradução pedagógica no ensino de espanhol como língua estrangeira adicional, né, com a supervisão da professora Paula Lorente Fernandes.
Bom, aqui eu trago um pouco... Eu resolvi destacar mais a questão da produção intelectual, referente a livros, a artigos, a capítulos, livros organizados, traduções, né? Resolvi colocar o foco mais, né, nessa parte. Então, aqui, na parte de autoria e organização de livros, nós temos aqui 7 livros autorais, né? Foram os materiais didáticos, né, que eu já mencionei, né, em parceria, que foram voltados para a modalidade AD, e a obra também referencial do PIBID espanhol, que eu já mostrei, né, aquela do memorial, e 5 livros organizados, que são esses aqui que a gente tem na tela, mas eu digo 5 porque ele aconteceu em 2017, ele foi impresso, e depois, em 2009, ele saiu como e-book. Então, esses livros organizados, eles são fruto da coordenação em parceria, né, com o professor Gilles Jean Abes e também com a professora Juliana Cristina Fagion Bergman. Nós acabamos realizando, ocorreram 7 edições do Colóquio de Tradução na UFSC, de 2015 a 2023, né, que consolidaram debates sobre história, teoria, literaturas e práticas pedagógicas da tradução no Brasil. Então, aí está o resultado, né, dessas 7 edições do Colóquio de Tradução, que foram publicados, né, um em 2016, outro em 2017 e 2019, mais um saiu em 2019 e o último em 2021. Opa, espera aí que eu acabei avançando demais, desculpa, teclei errado. Aqui nós temos a produção intelectual que eu chamo A2, né, que é a tradução como mediação cultural e ponte entre mundos. Bom, ao final desse ano de 2026, serão 10 obras traduzidas, né, no par espanhol-português. 3 delas estão no prelo, né. Essas obras, elas se referem, então, ao século de ouro espanhol, ao século XIX, com o Benito Pérez Galdós e a Julia de Ascensi. Temos também uma obra de relatos de viagem na Amazônia, que é por esse projeto da Amazônia, Comunidades Nômades, que eu mencionei. E também teve uma obra que seria o resgate das mulheres espanholas da geração de 27. Aqui vejam que não está por ordem, né? Mas eu começo aqui para a mais recente, então, que seria Cocos e Fadas, né, que saiu esse ano pela Pacatatu. Talvez ela nem entrasse nesse memorial, mas como ela é fruto do projeto de extensão e ela começou a ser construída lá atrás, né, demorou bastante tempo para essa obra ser publicada, ela acabou saindo só agora em 2026, e por isso eu acabei acrescentando também, porque ela é fruto do projeto Oficina de Tradução, um projeto de extensão. Depois dessa, em 2025, e essa Cocos e Fadas, ela foi organizada por mim, e traduzida também, né, por mim, e pela minha orientada de doutorado, a Luzia Pivetta, né, que nesse momento está na Espanha, né, fazendo o seu doutorado sanduíche na Universidade de Alicante, com a supervisão do professor Javier Aixelá. Em 2025, pela editora da UERJ, saiu a novela do Curioso Impertinente, é uma edição bilíngue e anotada, né, uma obra do Cervantes. Essa tradução ela foi realizada por mim e pelo professor pelo professor Wagner Monteiro, né, da UERJ, que também é um grande parceiro aí de traduções. Foi ele que me convidou para fazer parte, né, na tradução dessa obra, e que essa obra ela foi inclusive usada
no vestibular desse ano da UERJ, das obras, leituras, né, das leituras obrigatórias. Em 2024, a gente vai ter 2 obras aqui publicadas, uma pela Sete Letras e a outra pela Pacatatu. Uma vai ser A Dona Perfeita, que é uma obra maravilhosa, é uma delícia ler essa obra, com a tradução também minha e do professor Wagner Monteiro, também por convite do professor Wagner. Essa de 2024, então, da Pacatatu, que tem a ver com esse projeto, né, Comunidades Nômades, viagens às planícies de Maynas, Chachapoyas e Pará, via Amazonas, 1841 e 1843. Aqui nós traduzimos, essa obra foram 3 os tradutores, eu, o professor Wagner Monteiro, da UERJ, e a professora Lilian Nascimento, que é da UFPA. E temos ainda a Assim Sombreiro, perdão, essa obra publicada em 2022 pela Relicário. Essa obra, sem elas, a história não está completa. Essa obra ela foi traduzida por mim, pela professora Fedra Hinojosa, ela que inclusive coordenava esse projeto, e o professor Fabiano Seixas Fernandes, né? Essa obra que eu quero destacar, que ela nós participamos de um edital na Espanha, e recebemos essa verba, então, do Ministério da Cultura da Espanha, né? Via edital. E aí, por último, temos em 2020, publicada no Chile pela editora Mago, esse projeto belíssimo também, que foi Lo Desconocido es la Vida, uma antologia de crônicas aí de Luis Tejada Cano. Essa obra aqui, ela é bilíngue, né? E também ela teve financiamento, essa obra, das embaixadas da Colômbia no Brasil e no Chile. E essa obra, ela teve a tradução, a tradução teve a participação de 4 professores em 3 países, né? Isso aqui, veja que se deu ali durante a pandemia, nós fazíamos reuniões online, aí tentando conciliar todo mundo dentro dos horários nos países que cada um estava. A coordenadora desse projeto é a Letícia Guelner, que agora está no Chile, na PUC do Chile, a professora Marta Pulido, da Colômbia, o professor Júlio Monteiro, que está na UNB, né? E eu. Bom, fiz de novo a besteira de apertar na tecla errada, desculpe. Aqui eu trago na produção, com relação à produção intelectual, então, eu acabei destacando só no meu memorial os artigos, como eu falei, os capítulos, né? Tradução de livros, livros, organização, essa parte. Bom, aqui essa planilha da esquerda, aqui, ela traz só as publicações em artigos, a publicação de artigos em periódicos acadêmicos, que nesse tempo todo foram 36 artigos publicados. No início ali, né, um pouquinho mais calmo no início, né? E depois com uma produção um pouquinho melhor, e eu diria que isso se dá também em função das muitas parcerias que a gente vai fazendo, né? Logo que a gente entra, enfim, a gente ainda não tem muitas parcerias, né, nesse início. E posteriormente, com eventos que a gente participa, aliás, o Wagner Monteiro, da UERJ, foi justamente uma pessoa que eu conheci num congresso de hispanistas, né? E foi a partir dali que começaram aí as parcerias. Nessa outra parte aqui da direita, nessa tabela, eu trago mais ou menos o foco principal, né, dos meus trabalhos. Foram também 35 capítulos de livro, né, que eu destaco também aqui.
E essa produção, ela se deu mais, por exemplo, com relação aos artigos, ela é mais na área da tradução literária, né? Depois na tradução histórica, em segundo lugar, teorias da tradução, depois vai para o ensino de línguas, né? E aí estamos começando a explorar, né? Estamos começando a explorar também a parte de tecnologias e IA, né? Mais no ensino aí de línguas estrangeiras. Bom, aqui eu gostaria de falar, eu estou com quase 40 minutos, mas está tudo certo. Eu vou falar da extensão, né, a ponte transformadora com a sociedade. Aqui eu tenho muito carinho de falar sobre esses projetos iniciais aqui que eu tive logo que eu entrei na UFSC. Projetos sociais que foram de 2010 a 2016. E um projeto que eu tenho muito carinho é esse projeto Brinca Espanhol, né, que o ensino tinha o ensino lúdico do espanhol como língua estrangeira para crianças em situação de vulnerabilidade em educandários, né? E aí nós tivemos um projeto na CERT, várias bolsistas, né? Boa parte delas voluntárias, né? Que se deslocavam até o norte da ilha. Em duplas elas iam, né? Elas davam essas aulas e eram realmente muitas bolsistas, ali, ó, 23 bolsistas que trabalharam ao longo, né, desse projeto. A Casalar Pai-Herói, que acabou acontecendo depois, né? Nós tivemos uma pessoa nos procurando para, de repente, levar esse projeto, né, Brinca Espanhol, levar também para essa Casalar Pai-Herói, que daí é no continente, né? Mas que foi um projeto muito lindo, eu gostei muito de ter esse projeto aí nesse momento inicial. Depois a extensão acadêmica e profissional, acabou que esses projetos eles não eram mais viáveis, porque no projeto Brinca Espanhol, para os dois lugares, eu é que acabava pagando a passagem de ônibus para as bolsistas se deslocarem. Então, comprava os materiais também, embora teve um momento que eu consegui, o ProEx, eu acabei pedindo umas verbas e acabei recebendo, né, alguma verba, em que eu comprei na livraria bastante materiais, né, para que fossem trabalhados nesse projeto, né, materiais didáticos, enfim, para fazer esse ensino lúdico, né. Depois eu acabei optando, então, por essa extensão mais acadêmica e profissional, que foi a partir de 2015 até o presente, né, e aí a oficina de tradução, né, que é um laboratório que busca oferecer teoria e prática da tradução literária no par espanhol-português a graduandas, graduandos e também pós-graduandas e graduandos, né. Ao todo foram 13 bolsistas, né, até agora, e também destaco nessa parte da extensão acadêmica, né, eventos e formações que aconteceram, né. Essas 7 edições do colóquio de tradução, por exemplo, além de palestras, cursos, né, eu sempre participei muito da Semana de Letras, né, da UFSC, da CPEX, né, oferecendo minicursos, com o PIBID a gente tinha stand também, né, então sempre participando muito de tudo isso. E também das capacitações contínuas aos professores do extracurricular, né, em que eu também estive aí à frente. E depois eu vou comentar. Aqui nós tivemos essa obra traduzida coletivamente, né, por graduandas e pós-graduandas, né, pós-graduandas, em 2020. Essa obra ela só saiu em e-book, também com verba que acabou sendo minha. Eu acabei pagando uma ilustradora, uma
uma aluna da graduação, né, para fazer as ilustrações. Bom, na questão acadêmica, e aqui a gente já está se encaminhando para o final, né, eu mostro ali, então, a parte que eu atuei como coordenadora diária do espanhol, de 2010, coordenadora do PIBID, de 2012 a 2019, coordenação do espanhol no extracurricular, de 2016 a 2019, coordenação também do curso de letras espanhol EAD, né, como eu já mencionei, 2018 e 2019, de 24 para 25 eu atuei ali algum tempo, né, na coordenação da pesquisa também do DLLE, e a coordenação do Núcleo Quevedo de 2010 até agora. Como perspectivas futuras, então, na gestão, eu deixo o foco principal para mim será a coordenação do curso extracurricular de espanhol, que eu já assumi de novo, né, com a meta de consolidar as ações de formação continuada, então, para professores em início de carreira, por meio de oficinas pedagógicas e seminários, que foi algo que eu fiz anteriormente e pretendo agora fazer de novo. No ensino, eu tenho muita vontade de criar cursos de especialização à distância, né, em parceria com a PEGET, integrando língua, literatura e tradução, para democratizar o acesso à qualificação docente, né. Também pretendo, nessa especialização, que ela também seja aplicada para professores que trabalham com a língua estrangeira nas escolas, então a formação também desses professores, né, envolvendo metodologias, né, e didáticas do ensino de língua estrangeira. A continuidade da docência, é claro, em disciplinas da graduação e da pós. Nas pesquisas, então, incluem aí a continuidade nas orientações, né, todas elas, a finalização e publicação de traduções inéditas, aí com o Quevedo, né, que ainda tem uma série de obras ali que estão quase prontas, né, e em vias para publicar. Julia de Ascensi também, que a gente vai seguir publicando ainda algumas coisas dela. Aprofundamento de estudos sobre tradução pedagógica e uso de inteligência artificial e de dicas no ensino de línguas. Continuar participando de convênios de acordo, cooperação, né, redes formais já existentes. Planeja-se também aí, quem sabe, né, um novo doutorado aí, que já tem lá uma previsão para 31 e 32. Seguimos aí com a publicação, né, de livros, a tradução literária, uma coisa que eu gosto muito, eu estou sempre traduzindo alguma obra, organização de livros, publicação de capítulos, artigos, né, entre outros, organização de dossiês em parceria. Também seguimos aí com a participação ativa em eventos nacionais e internacionais, né, para aumentar a visibilidade dos trabalhos, fortalecer as redes de pesquisa, e publicações, né, em periódicos também de alto impacto. E, por fim, esse é o último slide, por fim, então, eu gostaria de expressar o meu profundo agradecimento quanto à generosidade das e dos colegas, docentes, técnicos, né, que foram tantos aí, né, bem como as amigas, os amigos que a UFSC e outras instituições me proporcionaram e contribuíram de maneira significativa aí ao longo dessa trajetória. Agradeço igualmente aos estudantes e bolsistas de graduação e pós-graduação, com os quais tive a oportunidade de aprender intensamente e que hoje constituem também o corpo de colegas. Registro, assim, minha sincera e permanente gratidão a todas e a todos, né? Principalmente aí a Universidade Federal de Santa Catarina. E também eu ainda quero agradecer às minhas filhas pela paciência, pelo apoio, pela cumplicidade, né, que tiveram nessa minha trajetória acadêmica profissional. E o meu amor a vocês. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.